Na verdade, esse texto, esse estudo da palavra que veio ao meu coração, veio através de muitas preocupações, né, que nós, como membros desta igreja neste lugar, como servos de Cristo na Vila Cruzeiro, como servos do Senhor, né, no mundo, né, que estamos aí vivendo, começou no meu coração uma existência de uma preocupação muito grande com relação a esse nosso dia a dia, né, que temos vivido aí, tudo isso. Qual tem sido o nosso papel como igreja, como o que nós temos representado nesse momento do mundo, né? A gente vê aí o nosso Rio de Janeiro, a forma que está, a gente vê o nosso Brasil da forma que está, e aí eu comecei a pensar junto com o Senhor, falando, Senhor, o que eu represento no meio disso tudo? O que a minha vida representa ou faz diferença no meio disso tudo que está acontecendo? E eu queria perguntar isso para você hoje, se você tem essa preocupação na sua vida, de o que você é e o que você representa no meio de tudo isso. Quem é você? O que você tem feito? O que nós temos feito por isso que tem acontecido? Por todas essas violências que têm acontecido, o que nós somos no meio disso tudo? E aí eu comecei a pensar com Deus sobre o meu papel de cristã, o meu papel de discípula do Senhor, que foi o que Ele me colocou para fazer. E se eu tenho cumprido esse papel, se eu tenho deixado de cumprir esse papel, como eu tenho me comportado no meio disso? Então Deus me deu um texto, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9. Nós vamos ler Mateus 9, do 35 ao 38, e vamos complementar com o 10, verso 1. Nós vamos ler um texto que fala sobre um momento em que Jesus fazia sua terceira viagem pela Galileia, por volta do ano de 27 depois de Cristo. Nós vamos falar aqui de uma situação que aconteceu, que foi um recrutamento que Jesus fez. Diz assim na minha versão da NVI. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então ele olhou aos seus discípulos e disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. O verso 1 do 10. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos, curar doenças e enfermidades. Jesus estava pregando, né, viajando pela Galileia, pregando, curando, salvando, diante de uma multidão que era incontável. Muitas pessoas atrás de Jesus. Senhor, me cura. Senhor, me salva. Senhor, vai na minha casa. Senhor, salva a minha família. Senhor, expulsa esse demônio do meu filho. Muitas coisas Jesus fez durante aquele momento. Mas chegou um instante que Jesus parou, olhou para aquele povo e teve um sentimento muito especial, chamado compaixão. Esse foi um momento especial em que Jesus, no seu coração, teve um sentimento que eu queria perguntar para você hoje, se eu e você temos tido. Compaixão. Nós temos tido compaixão dessa multidão que nos cerca? Nós temos tido compaixão das pessoas que vivem ao nosso lado? O sentimento que houve no coração de Jesus Cristo naquele momento, há hoje no seu e no meu coração? Essa é a primeira coisa que nós precisamos pensar nessa noite. Quando Jesus olhou aquela multidão, ele disse para os discípulos: olha, quanta gente, olha quanto trabalho, mas olha quanto poucas pessoas disponíveis para fazer. Poucos são os trabalhadores, muitos poucos. E isso vem, irmãos, até hoje. Até hoje a seara é grande, até hoje é muita gente precisando de ajuda e até hoje poucos trabalhadores. Isso não é de hoje, isso é da época de Cristo, quando Jesus ainda viajava pregando o seu evangelho. Mas houve algo muito especial. Jesus, ele quando falou isso para os discípulos, ele falou o seguinte:
A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor da colheita para que envie mais trabalhadores. Olha o que Jesus orientou. Ore, peça mais gente. Isso é uma coisa que veio através da compaixão. Quando nós temos compaixão, nós queremos mais gente. Se hoje nós temos compaixão pela obra de Deus, nós queremos mais gente. Por que hoje nós queremos mais gente para a nossa igreja? Queremos a igreja mais cheia. Porque a gente precisa ter compaixão desse povo que está à nossa volta. Porque quanto mais gente, melhor para trabalhar. Não é assim que funciona? Mais gente, mais trabalho. Mas isso vem da compaixão. Se não tem compaixão, não adianta. Não vai ter oração por mais gente. E o principal, o que Jesus fez depois disso, ore para que Deus mande mais. Mas vem aqui que eu vou te dar a autoridade para você fazer. Jesus falou para os discípulos, olha, ore e pede mais. Mas vem você aqui também. Vem você. Porque muitas vezes nós pedimos outros, mas nós não estamos disponíveis para fazer. O que adianta eu orar a Deus, Senhor, manda outros, se eu que estou não faço? A obra de Deus precisa de nós que já estamos e daqueles que estão para vir. Não adianta ter uma coisa e não ter outra. Mas isso tudo partiu do sentimento de compaixão ao Senhor. E eu queria dizer para você hoje que essa compaixão, infelizmente, ela tem acabado no meio do povo de Deus. Hoje, não há compaixão. O sentimento que houve no coração de Cristo, não há em nós. E isso é demonstrado através da nossa atitude, da nossa postura como cristãos e discípulos do Senhor, em meio a isso tudo que estamos vivendo. O que é para você ver pessoas morrendo? O que é para você ver uma favela inteira com medo? O que é para você ver políticos roubando? Nada. O que você tem feito por isso? O que isso representa? O que isso muda na tua vida? Ah, minha casa está bem, minha família está bem, não falta nada na minha casa, não falta comida, eu estou empregado, minha família não passa necessidade, eu estou bem. Isso é o que importa. O restante depende da compaixão, que é um sentimento que precisa haver no nosso coração, assim como houve no coração de Cristo Jesus. Quando Jesus fez esse primeiro recrutamento dos 12, ele chamou, vem aqui vocês. E ele chegou e disse o seguinte, olha, eu te dou autoridade para expulsar espíritos imundos, curar todas as doenças e enfermidades. Sabe o que isso quer dizer? Vem cá, Conrado. Eu vou te dar poder para fazer o que eu faço. Renan, seu chefe vai chegar para você e vai falar assim, Renan, você pode demitir qualquer funcionário amanhã que te dê algum problema. Ele está te dando autoridade, não está? Você pode demitir alguém. Você pode, porque ele te deu. E o que eu e você, o que esses discípulos fizeram com essa autoridade que Cristo deu a eles? Ele chegou para os 12 e disse, olha, vocês podem curar, vocês podem salvar. E quando nós aceitamos a Jesus Cristo na nossa vida, Ele deu essa mesma unção para mim e para você. Você pode curar em nome de Cristo. Você pode salvar em nome de Cristo. Você pode libertar, expulsar demônios em nome de Cristo. Ele te deu isso. Ele te deu.
Logo depois, em Mateus 10, quando você começa, né, a andar aí pelo texto, você vai ver que no versículo 5, Jesus deu as instruções de como eles deveriam fazer. Jesus não chegou e falou assim, ó, vai lá, eu te dou autoridade, vai e faça. Não, ele deu muitas orientações. E uma delas, sabe qual foi? A que mais me marcou? Faça de graça. Deus falou muitas coisas para eles, mas eu quero me prender aqui em alguns pontos que Deus falou ao meu coração, dentro do que nós temos vivido hoje no nosso dia. Faça de graça, não cobre nada, não leve nada de ninguém. Sabe por que você tem que fazer de graça? Porque você recebeu de graça. Quando Jesus te curou, te libertou, te salvou, Ele te cobrou alguma coisa? Ele te salvou de graça. Ele morreu naquela cruz por você de graça. Era para você estar lá, era para eu estar lá. Mas Ele foi lá por mim e por você, de graça. E por que hoje em dia você vê, a gente não vai intitular, né? Mas você vê pessoas cobrando para trazer o alvo de Cristo, para trazer a mensagem de Cristo, para trazer uma palavra você cobra, para cantar você cobra, para dar uma mensagem qualquer, um estudo, você cobra. Esse é o nosso mundo cristão de hoje. Esse é o nosso mundo real. Esses são os cristãos, os discípulos de Jesus. Hoje não se faz mais de graça. Nós tivemos aqui uma intenção de trazer alguns cantores, né? Nós buscamos algumas pessoas. Ninguém vem de graça. Ninguém vem de graça. Ninguém vem numa igreja pequena, de favela, ninguém quer vir de graça. Sabe por quê, querido? Porque hoje se cobra para trazer a palavra de Deus, através do que seja, de uma mensagem, de uma música. Ninguém mais faz isso de graça, ninguém mais segue as orientações de Cristo. Você, para ir, talvez hoje, num culto, às vezes você tem que pagar. Porque vai ter o cantor X e o cantor Y. Para você ir ouvir a palavra de Deus, você tem que pagar. Aonde está a compaixão, irmãos? Essa é a nossa palavra de hoje. Onde está a compaixão que houve no coração de Cristo naquele momento? Onde há isso hoje no povo de Deus? Onde? Se nós formos seguir no verso, lá em Mateus 10 ainda, a partir do 16, Jesus dá advertência sobre perseguições. Ele fala, olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser açoitados, vão querer prender vocês. Jesus não mentiu, não. Jesus não falou para eles que seria fácil. Jesus falou a verdade, ó, vão querer fazer isso e aquilo com você. Continuando, do 34 em diante, Jesus fala do custo de ser um discípulo. O custo de ser um discípulo, dentre algumas coisas, era dizer, olha, você que ama mais o seu pai ou a sua mãe, não é digno de ser meu discípulo. Essas foram as orientações que Jesus deu aos 12 que ele mandou. Vai, eu te dou autoridade. Mas se você for amar mais outra pessoa ou outra coisa além de mim, você não é meu discípulo. Nesse meio de caminho aqui, chegou um homem para o Senhor e falou, Senhor, eu quero ir contigo, mas deixa antes eu sepultar o meu pai. Irmão, esquece. Se você escolheu ser discípulo do Senhor, siga o discipulado do Senhor. Siga, apenas siga. Esqueça as outras coisas. Depois que Jesus deu essas orientações, ele mandou os discípulos irem. Depois, se você for ler em Lucas 10, nós tivemos um segundo recrutamento de pessoas, que foi a missão dos 70.
Lucas capítulo 10, verso 1 diz o seguinte: depois disso, o Senhor designou outros 72, algumas versões dizem 72, outros dizem 70. E os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir, e disse: a colheita é grande, olha a mesma palavra, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande mais trabalhadores. Eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Olha o que Jesus faz nesse segundo momento, onde ele chama mais 70 pessoas. Vá no meio dos lobos. Vai lá. Jesus chama esses 70, dá a mesma autoridade que deu aos 12. Vai, faça. Deu as mesmas orientações. Mandou orar pedindo mais gente. Deu autoridade. Tudo o que ele fez com os discípulos, fez com os 70. Chegou o momento em que esses 70 voltaram e falaram: Senhor, glória a Deus, o diabo está se curvando a nós. Nós temos tido essa autoridade que o Senhor nos deu. Nós temos feito coisas que o Senhor disse que nós faremos. Eles voltaram todos orgulhosos, queridos. Todos orgulhosos, todos bobos. E Jesus olhou para eles e falou assim: você não tem que se vangloriar por isso, porque você tem feito isso ou aquilo. Você tem que lembrar do seu nome no livro da vida. É esse o seu papel. Um dia, quando você foi salvo por Cristo Jesus, o seu nome está, a partir daquele momento, no livro da vida. E o que você vai fazer depois daquele momento, para que outros também tenham esse nome no livro da vida, é sua obrigação para com o Senhor. Você não está fazendo favor, você está fazendo a sua obrigação. Essa é a nossa obrigação. Porque quando Jesus fez por você, Ele fez de graça, Ele te salvou de graça, e você só tem que fazer isso por obrigação, porque você tem esta missão. A obrigação, que dizemos nesse momento, é no sentido de missão. É algo que Deus deu ordem para você fazer. E o que você tem feito? O que você tem feito? Deus falou para os 12, ore e peça mais. Deus olhou para os 70 e disse: ore, clame ao Senhor e peça mais. Isso significa, querido, que esse clamor, ele existe até hoje. Até hoje existe esse clamor. Sabe por quê? Porque até hoje a nossa população sofre. Até hoje há uma população carente de Deus e há poucas pessoas. Então esse clamor do Senhor, ele permanece até hoje. E ele serve para mim e para você. E hoje, irmãos, nesse momento, nessa noite, há um terceiro recrutamento que Jesus quer fazer, que é entre nós. Nós temos aqui mais ou menos 20 pessoas aproximadamente. E nós temos um recrutamento nessa noite que Jesus quer fazer através da sua palavra. Jesus quer fazer com você e comigo o que Ele fez com os 12 e com os 70. Ele quer te dar autoridade, Ele quer te dar instruções, Ele quer te deixar apto para que você possa fazer a sua obrigação. Essa é a missão do Senhor hoje, nessa noite, contigo e comigo. Mas para que isso aconteça, querido, você precisa ter duas atitudes: orar e agir. Você precisa orar por mais. A nossa igreja precisa e tem orado por mais pessoas. Porque muitos que estão não fazendo. Então nós precisamos de pessoas que venham de fora para fazer no lugar destes.
Porque ninguém é insubstituível no reino de Deus. Ninguém. Jesus não chora para você estar aqui, Ele não implora. Ele não implora para você estar aqui. A sua obra com o Senhor, você faz de coração. Mas se você não quiser fazer, não tem problema. Deus manda outros, eu creio nisso, você crê? O dia que eu, Daniele, chegar e falar, olha, eu não quero mais ser membro desta igreja, eu não quero mais pregar, eu não quero mais cantar, eu não quero fazer nada. Você acha que a obra de Deus vai parar porque a Daniele parou? Você acha que não vai ter mais música, que não vai ter mais mensagem, que não vai ter mais eventos especiais, porque a Daniele é quem organiza? Querido, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que amanhã ou depois estará uma pessoa tão apta quanto eu para estar aqui. Quem sou eu? Eu não sou nada. Eu sou pó e cinza, como a palavra de Deus diz. Quem é você? Ou o que você acha que você é? Porque a gente se engana, né? O que você acha que você é? Amanhã ou depois, ou daqui a pouco, Deus pode fazer assim, ó. Vem. E o que tu fez? E o que tu está fazendo? E o que eu estou fazendo? Eu posso sair daqui a pouco. Acontecer algo comigo e amanhã eu não estar mais aqui. E o que eu fiz até esse momento? O que eu fiz até agora? Quando eu chegar lá diante do Pai, Daniela, me mostra o que você fez, Senhor. Eu não sei. Eu não tenho nada. E isso é algo real, querido. No momento que você estiver diante do Pai, isso vai acontecer. Ele vai te cobrar os teus feitos. E o que você vai dizer para Ele? Você vai falar que fez o quê? E nesse recrutamento que Deus está fazendo hoje contigo e comigo, você precisa orar para que outros venham. Mas você precisa fazer a sua parte. E o recrutamento do Senhor hoje para você, ele também tem as mesmas características. O Senhor, ele tem autoridade para te dar, como ele deu para os 12 e para os 70. Mas a questão é, se você vai receber ou não. Porque Deus tem muita coisa para nos dar. A questão é se a gente vai querer receber ou não. Deus tem salvação para te dar. Tu vai querer? É contigo. Deus tem poder para te dar. Você vai querer? É contigo. Deus vai falar assim, Renan, eu te dou autoridade nessa noite para você curar uma pessoa, para você expulsar um demônio, para você salvar uma vida, para você falar do meu amor. Renan, se você não aceitar esse poder na tua mão, não adianta. Não adianta eu te dar se você não recebe. Eu vou te dar e acabou. Sabe quando você recebe? Quando você mostra que você recebe, quando você usa. Quando você usa. Se o Renan receber a autoridade de mandar alguém embora, e ele não mandar quando precisar, ele não usou. Isso é a mesma coisa comigo, com você. Se você pode falar do amor de Deus para alguém, você não fala, você não está usando. Se você não expulsa um demônio, você não está usando. Pode ser por muitos motivos, irmãos. Pode ser por muita coisa. Pode ser talvez porque você não queira, você não se acha apto para isso, você está em pecado, você fala, Deus não vai me usar. Deus não vai me usar, quem sou eu? Quem sou eu? Querido, você é filho de Deus. Você é homem e mulher de Deus, Deus te deu autoridade, isso que importa. Peça perdão ao Senhor pelos seus pecados, não faça mais e seja usado. É isso que você precisa fazer. Seja usado, se abra para ser usado pelo Senhor. A questão toda é que eu tinha até uma dinâmica para trazer, mas eu não consegui o material, mas é algo muito simples. Você é um líquido, uma água. E aí, você tem sei lá, uma farinha, você tem um grão, qualquer coisa, que se você for colocando, se for caindo aos poucos em cima de você, que é uma água, e eu for mexendo esse grão, essa farinha em você,
você vai endurecer. Sabe o que é essa farinha? Sabe o que é esse grão? É a sua vida. São os seus problemas. Você deixa de ser a água. Porque as coisas vêm atolando você e você vai virando uma massa dura. Sabe o que é uma massa dura? Uma massa que não tem mais movimento. Você não se mexe mais. Você não faz mais nada. Você é realmente um coração endurecido. Deus não mais fala contigo. Você não sente mais Deus. Porque a farinha está entrando na sua água e você está endurecido. A sua compaixão acabou. As coisas têm te sufocado. Os seus problemas externos, internos, na igreja, o que for, tem te sufocado e você tem endurecido. Ao invés de ser um líquido com movimento, você é algo parado. Você é algo seco, algo duro, que não faz nada, não serve para nada. É isso que o povo de Deus tem se tornado. Eu falo a começar em mim, irmãos. Eu falo para mim. Os meus problemas muitas vezes tentam me endurecer. Não me deixar me movimentar. Não me deixar fazer aquilo que eu preciso fazer. Mas quando eu lembro que Deus me deu autoridade, quando eu lembro que Deus me recrutou para estar aqui, eu preciso fazer com que essa farinha se transforme novamente em água. Eu preciso receber essa autoridade do Senhor. E fazer essa farinha se transformar novamente. É joelho no chão, é o que for, é a sua medida com Deus, é contigo. Se você vai orar, se você vai jejuar, se você vai fazer o que for, vai para o monte, irmão, é contigo. A tua vida e tratamento com Deus é teu. Mas você precisa virar novamente um discípulo. Você precisa ser um discípulo. Você precisa seguir as orientações do Senhor, não fazer nada cobrando, fazer de graça. Não faz nada não. Eu só vou na igreja se acontecer isso. Eu só vou cantar se acontecer isso. Eu só vou no evangelismo se acontecer isso. Você não está trocando, querido. Não troque. Faça com o seu coração, faça porque é o seu desejo e o seu objetivo fazer. Sofra as perseguições. Vão te perseguir por você ser discípulo do Senhor? Vão. Vão querer fazer algo contra você? Vão. Vão falar de você? Vão. Vão agir por trás de você? Vão. Mas o discípulo, ele precisa sofrer as perseguições. Sabe onde é essa perseguição? No seu trabalho, dentro da sua casa, no seu relacionamento. São as perseguições, preços que pagamos por sermos discípulos do Senhor. Por aceitarmos esse desafio. Esse slide que está aí nesse momento aparecendo para você, é o recrutamento que Jesus hoje faz para você. É um chamado do Senhor. Trabalhe conosco. Venha para esta obra. Venha para este ministério. Não aqui, o ministério do Senhor. E o último é que você precisa sofrer o custo do discipulado. Que foi as mesmas orientações que Jesus deu. Esse sofrer o custo, querido, é sofrer mesmo. É deixar quem for, é deixar o que for, para fazer aquilo que Deus te mandou fazer. E eu te pergunto hoje, por que muitas pessoas não querem sofrer esse custo? Porque você olha hoje na igreja, na nossa igreja, tantos bancos vazios, tantas pessoas ausentes. Porque hoje, essa é a realidade da nossa igreja. Essa é a realidade do povo de Cristo dentro do Evangelho aí fora. Há vagas para trabalhar, mas a plaquinha diz, não, obrigada. Ninguém quer, irmão. Tem vaga, sobrando, mas ninguém quer. Porque o custo é pesado. O custo é pesado. O custo, ele se torna pesado quando você precisa deixar coisas.
essas pessoas que estão faltosas, esses bancos que estão vazios, são por 1001 motivos. Mas, em resumo, são discípulos que estão fora da batalha, fora do trabalho. Sabe por quê? Porque é muito custoso ser discípulo quando você precisa estar num lugar como esta igreja é. Não estou dizendo que as outras não sejam, mas a nossa igreja ela tem uma característica muito forte, né, que a gente diz para todo mundo, que é uma igreja de verdade. Essa é uma característica muito forte da nossa igreja. É uma igreja de verdade. É uma igreja que não rodeia. Prega a palavra, mostra o erro, mostra o pecado, fala das coisas, fala dos erros, mas a questão toda é que as pessoas não aceitam esse custo. É custoso demais ouvir a verdade. É custoso demais viver a verdade. É custoso demais você ouvir, irmão, você está fazendo por aqui, errado. Volta, ora a Deus, muda seu posicionamento, ser recriminado, ser contestado. É por isso, irmão, olha aí para esse banco, é por isso. Pessoas não querem ouvir a verdade, as pessoas querem viver como querem. E se é confrontado, eu não quero. Mas aí eu te pergunto, o que é mais difícil? Você estudar num colégio comum, daqui da comunidade, estadual, municipal, ou você estudar num colégio militar, onde há regras, onde há rigidez? O que é mais fácil? É muito mais fácil estudar fora de um colégio que não seja militar. Temos um militar aqui hoje e sabe a rigidez que é num local como esse. Por isso poucos querem, por isso poucos aceitam o desafio, porque o outro é mais fácil. O outro não vai me recriminar. E hoje, irmãos, é uma oração muito grande que nós temos feito aqui nesse lugar, para que Deus mande trabalhadores. Porque esta é uma seara que precisa de muitos trabalhadores. Porque já temos poucos. E os poucos que temos, alguns não fazem o que precisam fazer. Então, a sua parte do trabalho fica vaga. E aí, você precisa, e eu preciso, orar para que Deus mande outros. É uma palavra muito difícil, irmãos. Porque quando a gente é confrontado, a gente mesmo naturalmente não gosta. Mas não receba esse confronto como algo ruim contra você. Receba esse confronto do Senhor nessa noite, para te trazer a memória e para te trazer na realidade do que você tem vivido dentro da casa de Deus. O que você e eu temos representado dentro do povo de Deus. O que eu e você somos de diferente aqui fora. O que eu e você fazemos de diferente nessa comunidade. Irmãos, quando Jesus fala para os discípulos, fala para os 70, olha, ele fala assim, rogue para que Deus mande mais trabalhadores. Quando você pensa na palavra rogar, você não pode pensar que Deus está mandando assim, ore, abaixa a sua cabeça aí onde você está e ore. Rogar, irmão, rogar é algo muito mais forte. Rogar é clamar, é colocar o seu joelho no chão, é fazer jejum e fazer oração por outros. Porque nós estamos acostumados a fazer por nós. Você ora, você jejua por você e pelo outro. E pelo seu bairro, e pela sua cidade, pelo seu país. Você ora, você jejua, o que você faz? Rogar, querido, mostra um sentimento de compaixão. Jesus estava naquele momento ali muito entristecido, porque existiam muitas pessoas e não tinha ninguém para fazer. E às vezes a gente se pergunta, por que essas coisas têm acontecido? Porque nós temos falhado na nossa missão de discípulo. Hoje, Deus está recrutando você, está te chamando.
Mas se você disser, botar aquela plaquinha ali no teu coração e falar assim, não, obrigado, você está falhando com Cristo. Jorginho estava um tempinho desempregado, né, Jorginho? É difícil ter vaga, né? Imagina, aí aparecem as vagas, aí você fala assim, não quero não, obrigada. Né? Hoje existem muitas pessoas dizendo, não, obrigada, eu não quero. É mais fácil viver como eu estou. Eu não preciso fazer tanta coisa. Para mim está melhor assim. E eu queria finalizar aqui com você através de um versículo. João 15, verso 8. Diz o seguinte: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Assim vocês serão os meus discípulos. Vou repetir. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Assim vocês serão meus discípulos. Sabe o que isso quer dizer? Que se não tiver fruto, irmão, não é discípulo. Tiver nome e não tiver atitude, não é discípulo. Se não tiver fruto de salvação, se não tiver fruto de tratamento, de alguém que você pegue para cuidar, de alguém que você pegue para orar, de atitude, você não é discípulo. Eu não sou discípulo. Não tem prática, irmão. Não adianta eu falar assim, Senhor, a partir de hoje eu vou orar para que o Senhor mande mais. Senhor, a partir de hoje eu vou fazer mais. Se não houver prática, irmão. Não adianta você falar hoje que você quer ser recrutado pelo Senhor. Se amanhã você não começar a correr, se você não começar a fazer os seus exercícios, se você não começar a agir. Eu queria deixar para você uma frase que fala muito ao meu coração, que diz o seguinte: quem dorme, que desperte. Quem esconde o seu talento, que desenterre e use. E que tem medo, confie em Deus, porque Ele te capacita. Hoje, esses 3 podem ser os motivos pelos quais você não quer ser um discípulo do Senhor. Talvez porque você estava dormindo e você hoje está sendo convidado a despertar. Talvez você estivesse escondendo um talento seu que está enterrado. E Deus hoje manda você desenterrar e usar. E também você pode ter medo, não se achar capaz. Mas o Senhor Jesus, Ele diz, confia em mim que eu vou contigo e eu faço. Você crê?